Tem uma professora que começou uma matéria com uma citação do Rainer Maria Rilke e eu vou ler para vocês, porque é assim que nós vamos começar esse vídeo. Tenha paciência em relação a tudo que não está resolvido em seu coração. Ame as próprias perguntas, como quartos fechados, como livros escritos em uma língua estrangeira. Não investigue agora as respostas, que não lhe podem ser dadas, porque não poderia vivê-las. E é disso que se trata, de viver tudo. Viva agora as perguntas. E talvez passe gradativamente um belo dia, sem perceber, a viver as respostas. Vamos começar essa jornada? Olá, eu sou a Agnes Alencar, faço parte do Reino em Pessoa, sou produtora do EBDcast e hoje, nesse vídeo, a gente está começando uma série nova em que a gente vai te acompanhar em uma jornada muito, muito especial. E esse vídeo, esse aqui específico, é para essas pessoas que estão nesse processo de questionar a fé e de não saber mais muito qual é o seu lugar. Então talvez esse não seja o seu vídeo, ou talvez isso não seja para você, mas talvez você conheça alguém para quem você pode mandar esse vídeo e que pode de alguma forma se sentir acolhido de que não tá sozinho. Esse vídeo é também um certo testemunho meu, porque é isso que eu vou fazer aqui hoje. Eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória. Eu li um artigo uma vez de uma teóloga americana, na verdade um artigo de blog, sabe? Uma coisa assim, boba, simples, em que ela falava do processo dela de transformação e de mudança de pensamento, que ela chamava de progressão da fé. E ela fala de como algumas coisas elas simplesmente começaram a não fazer mais sentido e como aquela igreja da qual ela fez parte tanto tempo começou a se tornar um lugar estranho para ela. Quando eu estava conversando com a Pamela, ela comentou de como é parecido com o que a gente vê no filme da Alice no País das Maravilhas. Quando ela, de repente, é grande demais e não cabe na casa. Ou às vezes é pequena demais e aí ela já não consegue alcançar nada. Às vezes a gente se sente assim nas igrejas também. E para mim, as coisas aconteceram de uma forma tão gradual que eu nem percebi. Quando eu vi, eu já estava me sentindo estranha. Um certo estranhamento de quem não sabe o que fazer. De quem não sabe o que fazer com esse lugar. Ou esse não lugar. De quem começou a questionar e a amar as perguntas e tá cercado de pessoas que só têm certeza. De quem começou a pensar que talvez a Bíblia possa ser lida por outros olhos e em volta de você tudo te diz que não. Existem poucas situações tão solitárias quanto perceber-se fora de casa dentro de um lugar que você sempre chamou de casa. A minha última igreja, antes de ser da igreja que eu faço parte hoje, era a minha igreja há mais de 20 anos. Se me colocar dentro dessa igreja com uma venda nos olhos, eu consigo achar qualquer sala. Qualquer uma. Não tem um lugar que eu não consiga encontrar dentro daquela igreja. Era a minha casa. Eu sabia onde achar qualquer coisa. Onde ficava o pó do café. Onde eu conseguia um pouco mais de água para um palestrante. Eu sabia tudo. Era a minha casa. E é por isso que é tão estranho como quem come um biscoito e cresce demais, perceber que de alguma forma eu não cabia mais ali. Que as minhas perguntas já não eram mais tão bem-vindas. Que a minha curiosidade já não era mais tão acolhida. Que o meu lugar estava num processo de transformação. E eu vou dizer para vocês que demorou muito tempo para eu sair da igreja. Eu não tinha outro lugar para ir. E se você não tem outro lugar para ir, não se sinta compelido a nada. Eu só queria te dizer o quanto eu acolho
quanto nós acolhemos a sua jornada. O processo de transformação da nossa fé, ele é um processo absolutamente natural. Tem um livro chamado Caninos Brancos, do Jack London, em que ele começa falando sobre a floresta. E como a floresta, apesar de parecer imóvel, ela está em constante movimento. Porque a única imobilidade total é qual, gente? É a morte. Se a nossa fé não se move, se a nossa forma de crer não se transforma, se nós não começamos um processo, a gente morre, a fé morre também. Nós somos feitos para essa mudança, para a transformação. Não tenha medo das dúvidas, não tenha medo das perguntas, ame as perguntas. Olha para o texto bíblico e pergunta e não fica com medo, não. Uma das perguntas que eu mais recebo aqui é: você não tem medo de estudar demais e se perder? Essa é uma pergunta muito boa, porque claro que a gente tem esse medo. Esse medo nunca vai embora. Esse medo volta, porque nós fomos construídos dentro de uma igreja hegemônica, cristã, que é estruturada e é certinha, e parece que se a gente sair de dentro dessa caixa, a gente se perde, a gente não acha o caminho de volta, né? Sabe do que eu tô falando? E eu descobri que a coisa mais linda do mundo é que nessa relação com Jesus, se a gente se perde, Ele nos encontra. Ele sempre nos encontra. Então, todas as vezes que eu tô em dúvida, ou que eu não sei muito bem o que eu faço, ou que eu não tô conseguindo amar tanto as minhas perguntas, ou que eu me sinto perdida, eu penso em todas as vezes que Ele me encontrou. Todas as vezes que Ele me levou de volta para minha casa, que é Ele próprio. Enquanto a gente começa essa jornada, enquanto a gente está nesse processo de caminhada e aprendendo a amar as perguntas, não tenha medo. Não tenha medo de uma fé que questiona. Não tenha medo de ler a Bíblia com a lente da crítica. Não tenha medo de ler as teólogas. Não tenha medo. Não tenha medo de questionar. Eu acredito com todo o meu coração que é isso que Jesus nos ensina. Jesus está o tempo inteiro nos ensinando a questionar. Vocês ouviram o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Vocês falam, vocês dizem olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, ame ao seu inimigo. Ore por aquele que te faz mal. O que é isso? Senão Jesus o tempo inteiro nos mostrando que duvidar, questionar, criticar são características bem-vindas dentro do seu reino. A obediência cega não é algo que Ele deseja. Ao contrário. E é por isso que nos deu esse livre-arbítrio. E é por isso que a nossa mente divaga, voa. Por isso que nós somos criaturas curiosas, que queremos saber um pouquinho mais, que queremos descobrir um pouquinho mais, que temos esse processo de querer... Nossa, eu quero saber um pouquinho mais. Eu quero saber como é que é essa palavra aqui no original. Ame as perguntas. Viva as suas perguntas com toda a intensidade nessa jornada. E não tenha medo. A coisa mais importante que eu aprendi ao sair desse cristianismo hegemônico norte-americano que solapa as individualidades e que silencia vozes marginalizadas é que eu não estou só. Jesus está comigo. E também toda uma multidão de pessoas que, como eu, como você, tem aprendido a amar as perguntas e a viver as perguntas. Vamos junto nessa jornada?